Muito bem, chegou aquela hora da pauta polêmica aqui no Jornal CBN Campo Grande. Edir Viegas, toda terça e quinta aqui no estúdio conosco. Bom dia, Edir. Bom dia, Lígia. Bom dia a todos. Qual é a pauta de hoje? Lígia, hoje faz aniversário de 2 meses, exatos 2 meses, que a Justiça deu 6 meses de prazo para que a Santa Casa, Governo do Estado e Prefeitura adotassem as medidas necessárias para readequações nos hospitais para que o Corpo de Bombeiros pudesse, enfim, avaliar se o hospital tem condições de receber o alvará de segurança contra incêndio, pânico e outros riscos. Da Santa Casa de Campo Grande. Exatamente. Tá. Então, estabelecida essa situação, virou aquela celeuma, por que o governo tem que ajudar, a prefeitura tem que ajudar também, se a Santa Casa é uma entidade privada, mesmo que filantrópica. Fato é que o Tribunal de Justiça acabou cassando a liminar que determinou aí essas readequações, e o que seria o prazo que seria encerrado em dezembro, agora ficou aí para as calendas gregas, vamos dizer assim, porque não existe mais decisão favorável a isso. E o hospital segue, que é essa situação mais grave que abordamos aqui, sem o devido alvará, a população, os frequentadores do hospital, pacientes, fornecedores, enfermeiros, médicos, enfim, todo mundo que passa por aquele hospital, que não é pouca gente, continua sob risco aí caso aconteça algum sinistro mais grave, que pode resultar aí numa tragédia, Isso vem sendo alertado pelos bombeiros desde 2020, é isso que nos chama mais atenção. Instaurado um inquérito investigativo em 2017, quando constatou-se que o hospital não tinha as condições necessárias. Isso vem se arrastando há anos, há 6 anos já, mais ou menos, chegando desde que foi instaurado. E quando a Justiça estabelece que tem que resolver, a própria Justiça vem e fala, não precisa resolver, Atendendo, evidentemente, uma solicitação, uma provocação de uma das partes, que no caso aí foi o governo do Estado. E vamos falar do custo disso. Será que é tão caro, levando-se em consideração que estão em risco vidas humanas aí de uma série de pessoas, de famílias que podem ser destroçadas? Se estabeleceu um custo de R$5.400.000 para ser rateado aí entre o governo, prefeitura e Santa Casa para que esses problemas sejam resolvidos. Na mesma liminar, o juiz Marcelo Ivo fixou multa de R$10.000 por dia em que houvesse o descumprimento. E hoje a gente entende o que é o seguinte, para a direção do hospital, há mais sorte do que o juízo, porque não aconteceu nada de grave, felizmente, mas voltamos a falar dessa negligência do hospital com relação às normas de segurança. Que ações que eles deveriam ter tomado? Olha, são várias. A questão de entrada de energia elétrica me parece que não é o adequado, pelo que eu andei lendo no processo, A capacidade de resistência ali da carga de energia parece ser inadequada. Isso não foi, diante daquele apagão que teve há pouco tempo, não foi resolvido? O governo do estado, inclusive, ajudou com recursos também, junto acho que a empresa concessionária de energia também. Não, mas não, me parece que não foi resolvido, porque o sistema SPDA, por exemplo, até hoje não foi resolvido. O que é esse sistema? Você medir qual é a situação da instalação elétrica do prédio. Isso é um laudo que um engenheiro eletricista faz, é bastante técnico, não é barato. Sim. E um prédio com mais de 100 anos de história, Exatamente. Então você tem ali já as limitações da própria obra, que estão desgastadas. Porque o hospital ele foi construído e depois vieram os anexos também, Isso. Outras partes. E vale lembrar ali que nós temos mais de 400 pacientes em média internados no hospital, mais o pessoal que trabalha lá, nós temos diariamente em torno de 3 mil e poucas pessoas circulando dentro desse hospital. Gente, E aí nós temos solo, subsolo, então o hospital tem 6 andares, mais solo, subsolo e seus anexos, a área é realmente imensa, Sim. E num caso de sinistro, veja que o Ministério Público, Lígia, ele denuncia nessa ação que nem a Brigada contra Incêndios, que é formada pelos colaboradores do hospital, teria sido montada. Não estaria devidamente treinado. Então você entende. Mas a brigada existe lá no hospital. Mas segundo o MPE,
está ou desatualizada com relação a... Porque você recebe também um certificado quando você faz os cursos, né? Exatamente. E essa brigada, ela de tempos em tempos, são convocados novos colaboradores. Isso. Que passam por essa brigada, até chegar um momento em que boa parte dos trabalhadores daquela instituição, eles recebam treinamento e todo mundo esteja aí, mesmo que não faça mais parte da brigada, mas que tenha passado por treinamento. Exato. Em algum momento. E né? É anual, né? Todo ano tem que fazer esse curso. Isso. Todo ano tem que fazer essa reciclagem. Agora, o que chama atenção também, Lígia, é o jogo de empurra. E o próprio Ministério Público se manifesta a respeito disso. A Prefeitura diz que não é com ela, que é com a Santa Casa, porque é uma entidade privada. O governo do estado diz a mesma coisa. Eu não posso, ao mesmo tempo que eu fiscalizo, que o Bombeiros é uma instituição do governo do estado, eu também ser punido para resolver o problema. Né? Mas o fato é que a Santa Casa, ela é o maior prestador de serviços da saúde pública. Exato. No Centro-Oeste, em unidade única. Se o estado não possui rede própria de hospitais, se o município também não possui rede própria e precisa comprar serviços na rede privada... Tem corresponsabilidade, Exatamente, porque imaginemos que, conforme diz o promotor que atua nessa ação, a Santa Casa não deveria nem estar mais funcionando. Na situação que se encontra, ela não deveria, porque veja que para você abrir uma clínica, qualquer situação, qualquer loja, uma lojinha aí para vender souvenir, você tem que ter o alvará. E por que com o hospital, com essa grande quantidade de pessoas que por lá transitam, não tem que ter? Agora, é evidente que ninguém vai ter coragem de fechar a Santa Casa. Não, o trabalho que ela desenvolve é excepcional. Exatamente. Mas aí fica esse jogo de empurra. O Ministério Público entende, já recorreu da decisão da liminar do juiz que foi cassado, né, e argumenta justamente isso. Né? Existe aí a coparticipação, inclusive até da União, se for o caso. Agora, chamamos a atenção aqui também com relação à gestão da Santa Casa. Ela é pública quando deve ser pública e privada quando deve ser privada. Para cobrar os serviços, eu sou privado. Então, a Prefeitura não está me fazendo nenhum repasse. Está me pagando o que me deve. Aí, quando você precisa resolver um problema, peraí, agora eu preciso de apoio do poder público. A gente lembra aqui que hospitais menores, mas com gestão mais proativas, que é o caso do São Julião, que para resolver o problema de readequações para obter o alvará, fez rifa, foi atrás da iniciativa privada, fez promoções, campanhas e conseguiu resolver o problema. É evidente que o custo é menor, mas conseguiu. A Santa Casa, pelo seu porte, dado o seu grau de importância, penso que conseguiria também mobilizar esses recursos. Agora, não adianta ficar atrás de holofote apenas e deixar para que o poder público solucione essas questões. Então, a hora da gestão da Santa Casa, repetimos, já falamos sobre isso, tem que ser proativa. Se a remuneração é injusta, o governo, o SUS me paga aquém do que deve, então que rompa com o SUS, que não faça mais convênio, então não mais contratualize. Mas não pode também ficar nessas lamúrias e não resolver o problema. Né? E até que a decisão, para concluir, até que a decisão do juiz Marcelo Ivo seja restabelecida ou não, o que pode ocorrer, né? Segue a Santa Casa sem alvará de segurança e as populações, os frequentadores, só resta uma coisa a fazer, Lígia. É rezar para que não aconteça nada de grave, né? Nós voltamos aqui com o quadro CBN em Pauta, com Edir Viegas, que hoje trouxe, mais uma vez, o alerta e a preocupação com a questão das licenças de funcionamento, de operação em dia da Santa Casa de Campo Grande, que estariam aí ainda expiradas, vamos dizer assim. E continuam enquanto a questão segue sub júdice, né? Agora, conforme nós vemos na reportagem aí do loteamento Nasa Park, Parque da Lagoa, o Brasil é gozado, Lígia. Aqui as coisas acontecem na sequência das tragédias. Mariana, vamos falar de barragens. Brumadinho, vamos falar mais de barragens. Virou aquela febre no Brasil inteiro, o caça às bruxas aí atrás das barragens. Boate Kiss também, a caça às bruxas, às boates, para saber quem tinha, quem não tinha o alvará. Se tivesse cumprido com o que determina a lei e feito tudo certinho, né? Exato, não teria... são tragédias anunciadas. Exato. A Santa Casa eu reputo como uma tragédia anunciada. Se acontecer algum sinistro grave na Santa Casa, lembrando o que você disse, são 6 andares para cima, 2 abaixo no subsolo.
É muito difícil você evacuar um prédio desse porte. E fora todas as áreas lá que tiveram adaptações, e nós temos muitas salas sem janelas, onde as pessoas estão trabalhando em locais sem janela. Quer dizer, dentro. A fumaça tóxica já é um Se motivo de risco. Se tiver um incêndio, então, esse é o risco. Isso aqui, a gente precisa falar sobre isso, porque a gente vê exatamente isso que você falou. Muito se fala que não tem, providências não são tomadas e depois que a tragédia ocorre, é tarde. Exato. Eu fico pensando, Lígia, 5 milhões. O juiz canetou, vamos falar no português clássico, que se pague, que se resolva. Depois discute quem é o responsável, um devolve dinheiro para o outro, sei lá, cada um que entra na justiça para requerer os seus direitos. Vidas, né? Exatamente, fica nessa... Vou falar para você, isso é uma situação que revolta, porque não se resolve. Quem está no gabinete não está no dia a dia do hospital. Quem está no gabinete não é bombeiro para saber o trabalho que dá fazer isso aí. Quem está no gabinete não sabe o tanto de famílias que vão ser, ou pelo menos não imagina o número de famílias serão impactadas, destroçadas, por causa de uma burocracia legal. Vamos fazer acontecer e depois se discute quem vai arcar com prejuízo. E ponto. Exato. E você sabe, de como a gente fez uma relação aqui com a tragédia do Nazapá, que é uma tragédia ambiental, né? Mas que impactou a vida financeira dessas famílias ali para baixo, né? Agora, se isso tivesse rompido durante a madrugada ou durante um final de semana em que ocorrem campeonatos, em que as pessoas estão no final de semana praticando diversos esportes aquáticos e náuticos, com motores, com lanchas, com jet skis, né? Isso teria sido muito pior do que foi. Seria uma tragédia anunciada também, porque já se sabe do problema há anos. Era uma barragem classificada como de alto risco e que as providências não foram tomadas. E a gente está vendo isso agora se repetir com o maior hospital que atende pelo SUS na região centro-oeste. Exatamente, e não se toma providência. Quando se tenta tomar... pelo amor de Deus, algo precisa ser feito para que não tenhamos, né, uma tragédia, como você disse. Por enquanto, a sorte está ajudando. Exatamente. As pessoas, né? É mais sorte que juízo pela gestão da Santa Casa e a oração que sobra aí para a população que frequenta o hospital. Edir, a gente fica aqui com espaço aberto para que a Santa Casa se pronuncie sobre essa situação. Continuamos com esse espaço aberto para que a gente divulgue aqui melhores notícias de que essa situação é resolvida, de que tenhamos aí todo um plano de segurança adequado para esse hospital. É o mínimo, né, Lígia? O mínimo que se pode exigir, né? Mas vamos lá, vamos continuar acompanhando esse imbróglio aí. Muito bem. Edir Viegas, muito obrigada aí pela sua pauta polêmica do dia. Então, eu que agradeço, Lígia. Uma boa semana aí, vocês também, para os ouvintes, e até quinta-feira. Porque a semana aqui em Campo Grande começou hoje, né? Ontem feriado, então a semana está começando hoje. Sim. Boa semana. Quinta-feira está perto, depois de amanhã. Um bom dia a todos. Bom dia.